água. A água, tal como o vento e o sol, são fontes de energia renováveis, como sabemos, e sabemos todos, que cada vez mais assumem preponderância na produção de energia em Portugal e muito bem, substituindo outras formas mais poluentes. Mas seja pela forma como causa impacto no clima, seja na forma como é afetada pelo clima, a indústria de produção de energia tem cada vez mais as alterações climáticas como tema crucial na sua agenda. Vamos saber mais sobre o assunto. Temos connosco da Direção, aliás, de Sustentabilidade e Ambiente da EDP Produção, temos connosco Patrícia Veloso. Olá, Patrícia, muito boa tarde, como está? Olá. Muito obrigada por estar aqui connosco. Deixo-a à vontade, não precisa sequer de me dizer olá se não quiser. Sim, ok. Agora já disse. Obrigada, Patrícia, é consigo. Nós já voltamos. Muito obrigada. Bom, antes de mais, muito obrigada em nome da EDP Produção por estar aqui. Como disse a Filomena, eu venho da Direção de Sustentabilidade da área de Ambiente, da EDP Produção, e agradecemos o convite para falar sobre o nosso plano de adaptação às alterações climáticas. Nós, este ano, estivemos a trabalhar nas bases do plano de adaptação às alterações climáticas, que, no fundo, é um tema, como já foi aqui amplamente falado, muito atual e importante para as empresas. A EDP Produção, assim, brevemente, é a empresa do Grupo EDP que produz eletricidade, sobretudo a partir de fontes hídricas. Por exemplo, exploramos aqui o Alqueva e Pedrógão, que são as centrais que exploramos mais a sul do país, mas temos centrais hídricas até ao Minho. Por outro lado, ainda temos algumas centrais térmicas em fase de cada vez menor utilização. Por exemplo, este ano, em janeiro, cessou a atividade da nossa central de Sines, a carvão, e temos neste momento apenas duas grandes centrais em funcionamento, a gás natural de ciclo combinado em Lares e Ribatejo e uma pequena central de cogeração. Bom, então, porquê é que nós nos devemos adaptar às alterações climáticas? Efetivamente, já hoje foi aqui amplamente falado que o problema das alterações climáticas é uma situação cada vez mais consensual. De facto, há alterações climáticas naturais, mas há aquelas que são de origem humana e, efetivamente, é cada vez mais consensual que é um problema e um dos maiores problemas à escala global. Também é um tema que é alvo da atenção crescente por parte da opinião pública, das camadas mais jovens e não só, e dos nossos investidores, que questionam constantemente as organizações se nós sabemos quais são os nossos riscos que advêm das alterações climáticas e se estamos preparados para fazer face aos mesmos. Foi neste contexto que o nosso Conselho de Administração Executivo, já bastante habituado à mitigação, à redução de emissões, teve que dar os passos no sentido de termos também planos de adaptação da própria empresa aos efeitos das alterações climáticas. Assim, até 2022, todas as empresas do grupo com riscos ao nível das alterações climáticas têm que ter os seus planos de adaptação. A EDP Produção não é exceção e traçou o seu caminho no sentido de criar o seu plano de adaptação, e este caminho, eu não consigo passar aqui o slide, mas peço se me podem passar, este caminho começou com uma junção entre a área de sustentabilidade, que já acompanhava este tema há muito, e a nossa área de risco. Nós, em janeiro de 2020, juntámos todas as direções relevantes para o tema da empresa e pusemos as pessoas a pensar nos riscos e foram identificadas cerca de 30 ideias para fazer face ao problema das alterações climáticas, aos efeitos das alterações climáticas na atividade da empresa. Depois de olharmos para dentro, resolvemos olhar para fora e então fomos fazer uma análise de benchmarking fora da organização, dentro do Grupo EDP, fora do Grupo EDP, e encontramos mais um conjunto de ações que depois foram organizadas até ao final do ano, juntamente com o nosso modelo de governança, e fizemos as bases do plano de adaptação às alterações climáticas que aqui vos falo hoje. Neste momento estamos a concretizar as medidas e a partir de setembro vamos começar na fase de implementação em pleno. Antes de passar às medidas propriamente ditas, vou-vos dar aqui uma breve panorâmica sobre os riscos e também sobre algumas oportunidades que advêm das alterações climáticas. Se me puderem passar, por favor, para o seguinte também. Os riscos.
Há aqui 4 grandes fatores para nós: precipitação, temperatura, fenómenos extremos, chuvadas, secas, tempestades e subida do nível das águas do mar. Ao nível da temperatura, a tendência é crescente no país e nós, por via do aumento da temperatura, também temos alguns problemas operacionais, nomeadamente nos nossos sistemas de comando e controle e comunicações e até na eficiência das centrais. Daqui também poderão vir algumas oportunidades e nós vemos bem no contexto em que estamos, que está imenso calor e há necessidades de refrigeração. Também vai ser assim de futuro, cada vez vão ser mais crescentes e, portanto, vai haver naturalmente oportunidades de maior produção de eletricidade. A precipitação é um tema que nos preocupa particularmente. Há uma tendência no país de diminuição da precipitação e, como eu referi no início, nós produzimos essencialmente a partir da água, a EDP Produção a partir da água, há outras empresas do grupo, nomeadamente a Renováveis, que produzem a partir do vento e do sol, mas eu estou aqui a falar de uma empresa essencialmente hídrica. E então, com menor precipitação, e sendo nós uma empresa que recorre à água que está em Albufeiras, temos concorrentes também, nomeadamente a água para a agricultura ou para o consumo humano, que entram sempre em primeira prioridade. Portanto, nós de futuro vamos ter maior escassez e maior concorrência. Ao nível dos fenómenos extremos, nós sabemos que haverá chuvadas mais intensas e secas mais prolongadas, bem como tempestades que causam danos nas instalações, e as chuvas podem-vos parecer que nos vão ajudar, mas em determinado momento, se chove muito, nós também não conseguimos turbinar e não conseguimos aproveitar essa água. A subida do nível das águas do mar é o último dos temas que nos pode provocar danos em algumas infraestruturas, embora não tenhamos muitos ativos expostos a este fator. Agora, olhando para fora e para dentro, portanto, nós e os outros, o que é que nós vimos fora da EDP Produção? Se puder passar, por favor. Vimos então, no grupo EDP, Espanha já tinha o seu primeiro plano, o Brasil tinha feito estudos de modelação que nos inspiraram e a Redes, que faz a distribuição de eletricidade, estava como nós, participava em projetos de investigação e estava a dar também passos na preparação do plano. E, por outro lado, ter um grande enfoque no combate a eventos extremos, porque uma rede de distribuição de eletricidade, cada vez que há um vendaval, uma grande chuvada, muitas vezes tem danos. Fora de Portugal, dentro ainda do setor elétrico, nós também vimos vários exemplos e, essencialmente, vimos bons exemplos no Reino Unido, Canadá. Um estudo do World Business Council que corria todas as geografias e colhemos daí várias experiências. Depois olhámos mais especificamente para o setor elétrico em Portugal. Não havia propriamente empresas a desenvolver planos de adaptação, mas a REN tinha muito bons exemplos, tal como a nossa Redes, de combate a fenómenos extremos e deu-nos bastantes pistas a esse nível. Ainda olhámos para outros setores em Portugal, nomeadamente os municípios que têm vários planos desenvolvidos por via do projeto Clima Adapt PT. E a EPAL, que tem 10 anos de experiência em adaptação e foi um exemplo que também estudámos com cuidado. Ao nível das principais ideias, há um normativo ISO que segue os planos de adaptação, que é o ISO 14090. Quase todas as organizações seguem esta metodologia ou similares. A modelação climática é também um ponto comum às várias empresas, que geralmente fazem modelação apropriada aos seus ativos, para perceberem os riscos mais proximamente dos seus ativos. Por outro lado, estando nós a gerir um problema muito incerto, é muito importante aprender com o passado e ter sistemas de lições aprendidas. A seleção de medidas deve ser cuidada, nomeadamente para não induzir outros efeitos ambientais negativos noutros domínios. E, por fim, isto é um processo transversal, envolve toda a organização, deve ser monitorizado e, muitas das vezes, justifica-se o estabelecimento de parcerias para juntar esforços no combate a esta situação. Passando para o seguinte, qual é o nosso plano então? Nós temos, para esta primeira fase, selecionámos 11 medidas operacionais prioritárias. As prioritárias foram assentes em estudos de base de modelação e também medidas para fazer face a problemas climáticos que já sentimos hoje em dia. Também inventariámos medidas de apoio
à criação de uma cultura de adaptação na empresa, aquilo que chamamos medidas transversais, e temos 12 medidas para o futuro. Entrando aqui nas áreas temáticas em que pretendemos trabalhar, já falei amplamente da modelação climática e à cabeça vamos fazer, estamos a especificar uma modelação do recurso hídrico para ver, face ao que chove, o que aflui às nossas albufeiras. Também temos outra área forte que é a prevenção e resposta a emergências. Nós aqui vamos olhar para os nossos planos para ver se estão adequados aos novos cenários e, nomeadamente, aos meios de proteção contra incêndios, que são cada vez os incêndios mais violentos e, ao contrário do que estávamos habituados, há agora grandes incêndios que são gerados fora das instalações florestais de que temos também que nos proteger. Ao nível da operação e manutenção, temos aqui medidas como análise do efeito de temperaturas na nossa eficiência, autómatos e também medidas para a promoção de uma maior racionalização dos consumos de água, que tem tudo a ver com o tema que estamos a falar aqui hoje, precisamente porque perspectivamos uma cada vez maior escassez do recurso. Ainda vamos olhar para o tema regulação em mercados e segurança ocupacional. A regulação, vamos olhar, por exemplo, para novas oportunidades de negócio e segurança ocupacional para ver se os equipamentos de proteção dos nossos colaboradores estão adequados às novas situações climáticas. Em termos de planeamento, nós, sendo um processo dinâmico, a nossa ideia é trabalhar por ciclos, ter um primeiro ciclo que vá até 2024, depois reavaliar o plano em final de 24 e lançar as medidas não prioritárias a partir de 2025. Entrando nas medidas de gestão, efetivamente o mais relevante, para além das medidas de apoio à implementação, é o sistema de gestão de incidentes climáticos, à semelhança do que fazemos com a gestão de incidentes de segurança e de ambiente. Também vamos registar os incidentes climáticos e aprender com eles, porque, como disse, estamos num meio de muita incerteza e é importante aprendermos e termos aqui um sistema de lições aprendidas que nos permita aprender com os eventos que vão sucedendo. Ao nível da gestão de informação, para além de termos sempre atualizada uma lista de outras medidas a que possamos recorrer, também pretendemos dinamizar fóruns de partilhas com outras entidades com quem trabalhamos na definição das bases do plano de adaptação para trocar experiências, porque o tema é novo e não há como aprender com os outros. Por fim, também é muito importante a área da comunicação, porque sendo um tema transversal a toda a organização, é importante ir criando esta cultura de adaptação em todos os colaboradores. Desafios, para terminar. Temos aqui como desafios juntar várias equipas, capacitar as pessoas para este novo tema e articular estas várias medidas, 11 medidas operacionais e 12 medidas transversais. Como ideias principais para terminar, no fundo, o que queria dizer é que, para além da mitigação, da compensação, da cooperação, que todas estas são palavras importantes no combate às alterações climáticas, há também que nos adaptar aos efeitos delas, e isto é importante, quer para todos nós, quer para os negócios, para tornar, no fundo, as empresas mais preparadas. Estamos aqui a começar este trabalho por uma análise mais fina dos cenários nos nossos ativos e dos riscos e a lançar as medidas operacionais face aos efeitos que já sentimos. Resta-me agradecer a vossa atenção. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, Patrícia. Nós é que agradecemos e eu em apneia vou aí. Muito obrigada. Muito obrigada, Patrícia, pela sua colaboração e por ter estado aqui hoje.